planejamento, ô Maurício, ele abrange todo o sistema produtivo e não apenas uma cultura só, né? Exatamente, né? Quando a gente fala de sistema produtivo, Joyce, antigamente a gente tinha a noção de que o cara plantava, eu planto soja, eu planto pastagem, né? Eu sou produtor de pecuária de leite ou de corte. Não, a gente não pode mais hoje associar o plantio de uma cultura a apenas um sistema. A gente vê, por exemplo, na cana-de-açúcar, você tem o período, né, que é feito o plantio e os cortes, que a gente chama de soqueira, né, cana de corte de primeiro ano, segundo, terceiro. A gente tem lavouras de cana que vão aí a partir do seu sétimo, oitavo corte, mas você sempre tem aí uma reforma que é feita com uma outra cultura. No caso, por exemplo, de soja, hoje você não tem mais só a soja, você tem um sistema produtivo que depende de uma segunda safra. Hoje a gente tem o milho, o sorgo como opções de segunda safra, que na maioria das vezes é ela que paga a conta do produtor, né? E por isso que cada vez mais a gente precisa de ter essa atenção do planejamento. Por quê? Quando a gente planta soja, a gente imagina que ela vai ter que produzir bem. Muitas vezes no preço da soja, ela não vai conseguir atingir aquele preço que vai trazer uma rentabilidade esperada. Mas a segunda safra, ela com certeza vai assegurar uma rentabilidade. Por isso que a gente precisa de ter um solo muito mais bem corrigido, com um perfil de solo mais bem construído, para que a gente consiga suportar um período de estresse maior. Porque normalmente a segunda safra é a que está sujeita ao período maior de estresse hídrico, né? Quando a gente pega a safra da soja, ela é uma cultura que tem uma exigência maior por precipitação, por chuva. E por isso que ela necessariamente precisa ser plantada também no primeiro período, que vai aqui de novembro até janeiro, fevereiro, porque ela pega um período maior de precipitação. Por que a segunda safra, então, depende de uma planta que tem uma resistência maior? Aí a gente usa normalmente o sorgo, o próprio milho, que são culturas que têm uma exigência menor, que conseguem passar por esse período de estresse hídrico, mas que também depende de ter uma boa correção, um solo mais bem corrigido para conseguir manifestar o potencial produtivo. E hoje a gente tem sucesso nesses dois parâmetros, né? Tanto produzindo em soja, quanto produzir o milho de segunda safra com bons tetos produtivos, né? E tudo isso, então, com um bom diagnóstico, né? Que pode prever, inclusive, até problemas futuros, né, Maurício? Exatamente. A gente tem que pensar no solo, Joyce, como sendo uma poupança. A gente não pode pensar em fazer uma aplicação para retirada imediata. A gente consegue até ter, em algumas situações, né, um bom resultado já na primeira safra. Mas o interessante é entender que o manejo corretivo, o manejo de condicionamento, o manejo de construção de perfil de solo, ele é um manejo que vai te trazer um benefício a médio e longo prazo e com efeito residual, né? O qual o solo vai ser base para você conseguir ter esse melhor resultado e melhor sustentabilidade do negócio. Então a gente olha aqui que na maioria das vezes investir no manejo de perfil é você ter ali um investimento baixo, que a gente, na maioria das vezes, estão falando aí na ordem de 2,5% a 3% do custo de produção e que você consiga ter de 2 a 3 anos de efeito residual. Então, é um investimento que se paga muitas vezes já no primeiro ano, mas que te traz um benefício ao longo dos 2, 3 anos. E melhor ainda, né, Joyce? É uma proteção para minimizar os impactos com relação às condições climáticas, porque a gente não sabe como que vai ser, né, o regime hídrico naquela região, como que vai ser a incidência ou não dos veranicos, né, que podem prejudicar aí, principalmente aí a época principal, que é o enchimento do grão, né? Além do que, quando a gente fala que uma planta muito bem nutrida, Joyce, ela está automaticamente, naturalmente, se protegendo melhor, né? Você tem folhas mais sadias, você tem todo um sistema funcionando muito bem. A gente gosta de associar muito isso com a gente, né? Com o nosso corpo humano. Se a gente se alimenta bem, se a gente se trata muito bem, a gente consegue passar por um estresse, seja ela por doença ou por praga, com muito mais resistência, né? Então a gente consegue minimizar bastante o impacto
de outras intempéries, né? Principalmente aí as intempéries relacionadas à condição climática.